Você já parou para imaginar qual seria a diferença de Jesus, estou falando de Jesus, pessoa, para você e para mim? Qual a diferença de Jesus humano? Não estou falando de Jesus espiritual, estou falando de Jesus, pessoa. Estou falando de carne. A diferença dele de um ser humano normal. Não tem nenhuma diferença. A diferença que há é que o Senhor Jesus, ele não pecou. Ele não fez nenhuma besteira. Ele não andou no pecado. Mas em contrapartida, tudo que você sente, tudo que nós sentimos, o Senhor Jesus também sentiu. Tudo que você sente, todos os desejos da sua carne, as vontades que você tem, o Filho de Deus ele também teve. E digamos assim, o porquê que Jesus ele teve que vir para a terra? Foi para salvar. Ok. Mas além disso, Deus enviou o Senhor Jesus para cá por uma coisa somente. Deus ele olhava o sofrimento das pessoas, ele sabia que as pessoas estavam sofrendo, ele olhava uma pessoa passando fome, ele sentia compaixão. Só que em torno disso, quando foi que Deus sentiu fome, igreja? Quando foi na Bíblia que você vê que Deus, estou falando Deus, não estou falando de Jesus, estou falando Pai. Quando foi que o Deus Pai sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor, sentiu solidão? Quando Jesus ele veio para cá, ele veio com o intuito de passar as mesmas coisas que qualquer ser humano passa, que qualquer ser humano vai passar, e provar para o ser humano ainda que mesmo sendo um homem aqui na terra, ele tem possibilidade de ser homem e ser filho de Deus nos céus. Aleluia! Foi por esse motivo, um dos motivos que o Senhor Jesus ele veio, para mostrar para o diabo que por mais que uma pessoa seja uma pessoa pecadora, ela tem possibilidade de ser salva, de estar com Deus. Se você parar para analisar a Bíblia, se você parar para analisar os caminhos de Jesus, você vai ver que Jesus ele teve fome. Muitas das vezes a gente pega a Bíblia, começa a folhear e está escrito lá que Jesus teve fome. Você passa para um outro capítulo, você passa para um outro versículo. Só que quanto tempo faz que Jesus ele estava sentindo fome? Eram dias? Eram horas? Eram semanas? Porque ele não tinha um lugar fixo para ficar. Quando você vê na Bíblia que Jesus sentiu sede, quanto tempo Jesus será que ele ficou sem tomar um copo d'água? Quando você vê na Bíblia que Jesus ele sentiu sono e estava na polpa do barco, porque ele estava muito cansado, quantos dias, quanto tempo fazia que Jesus não conseguia colocar a cabeça no travesseiro e poder descansar? E é isso que eu estou querendo passar para vocês, que a diferença do Filho de Deus para um ser humano, para mim e para você, não foi nenhuma. Se o Senhor Jesus ele conseguiu passar por essas etapas, se ele teve tudo, se ele teve todas essas experiências, é como eu estou te dizendo, foi para mostrar para o Pai dele o que é o sofrimento, porque Jesus ele sabe o que é sofrer. Jesus ele sabe o que é passar fome. Jesus ele sabia muito bem o que era sentir sede, e ainda mais, eu vou te mostrar depois alguns capítulos que eu marquei aqui, um dos principais motivos, uma das coisas que mais Jesus ele sabe que ele sentia, era o desejo de desabafar, porque ele era sozinho, ele era rodeado com 12, mas ao mesmo tempo, ele estava sozinho. Quando você vê na Bíblia que ele fala, e o Filho do Homem irá para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue, e o Filho do Homem será morto, ele não está falando aquilo à toa, e nem muito menos está alertando os discípulos, aquilo era um desabafo. Quantas das vezes você precisa desabafar?
E às vezes você pega uma pessoa errada, você comenta algumas coisas para ela, e dali um pouco o codinho inteiro está sabendo daquilo que você falou para ela. Jesus. Quantas vezes você tem o desejo de chegar e desabafar, só que você desabafa com pessoas erradas? A mesma coisa aconteceu com Jesus. Quando ele falou que o Filho do Homem seria entregue e seria morto, é que ele estava querendo desabafar, porque naquele momento talvez Jesus queria um abraço. Deus. Na forma humana. Porque quando Pedro chegou para ele e falou: Senhor, eu morro pelo Senhor, não faça isso. Jesus na mesma hora entrou na ação espiritual e falou: sai daqui, diabo. Porque Jesus estava falando na carne. Jesus não estava falando no espírito. E Jesus estando em carne, estando em pessoa, as mesmas coisas que nós sentíamos, ele também sentiu. Vamos analisar um pouco. Abra sua Bíblia por gentileza em Marcos 11, versículo 12. Encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Então respondeu, nunca mais ninguém coma de você, ninguém tenha nada de você, ninguém coma o seu fruto. Se Jesus ele foi ali, a minha Bíblia diz, é uma outra tradução, ela fala que o Senhor Jesus ele teve fome. Ele foi procurar. Em outras Bíblias está falando que Jesus sentiu fome e foi lá procurar algo para ele comer. Em outro lugar, quando Jesus também ele estava, depois que ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, ele jejuou 40 dias, e a Bíblia diz explicitamente que o Senhor Jesus teve fome, natureza humana. Mais uma vez, estou dizendo para você que a diferença de Jesus para você não é praticamente nenhuma. Veja só. Agora abra sua Bíblia por gentileza em João 4, versos 5 e 7. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Você sente sede? Sente, não sente? Amém. Jesus também sentiu. Amém. Está dando para você analisar o que eu estou querendo dizer? As mesmas coisas que ele passava, que ele havia passado, nós também passamos. Mais uma vez. Agora abre novamente, vamos voltar para o livro de Marcos 4:35. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e grandes ondas o jogavam o barco, de maneira que esse poderia encher de água e afundar. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Mais um fato humano: Jesus teve sono. Jesus também teve mais uma coisa chamada cansaço. Mas Fábio, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo passar que a diferença de Jesus foi a única coisa que ele não pecou. Jesus ele passava pelas mesmas coisas que nós estamos passando hoje. As mesmas dificuldades que Jesus passava, nós também estamos enfrentando. Não tem diferença. Tanto que depois a Bíblia diz, não vou abrir agora, mas ela diz o seguinte, que em João 16:33 ele diz bem explicitamente que ele passou por tudo que ele teve que passar. Ele passou por um monte de coisa, mas ele venceu. E se você diretamente é um seguidor de Jesus, se você tem a mesma característica humana de Jesus, aqui na terra também você pode vencer. Aqui na terra também você pode mudar de vida. Porque se ele venceu, você também pode. Glória a Deus. E a Bíblia diz ainda mais no livro de Gálatas 3:26 ao 27, que aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, que aceitaram Cristo, foram adotados por Deus e se fizeram filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, meu amigo, se nós somos o Filho do Altíssimo, nós podemos vencer também da mesma forma que ele venceu. Não tem diferença. Não tem nenhuma diferença, não. Se o Senhor Jesus ele passou fome, passou por dificuldade, passou por um monte de coisa, hoje o mundo está passando pela mesma coisa que aconteceu no passado. Naquela época tinha doença, tinha da mesma forma também. A lepra era uma epidemia que tinha naquela época. As pessoas que eram leprosas eram consideradas malditas. Eram pessoas que não tinham vida. E era uma doença que era transmissível, era uma epidemia também. E Jesus conseguiu vencer. Jesus
conseguiu estar lá na frente. Glória a Por Deus. que hoje então o povo de Deus fica acuado? Quando vê uma dificuldade, vê um problema, a pessoa murcha. A pessoa esquece que tem um Deus na vida dela. O Deus que você está vindo buscar aqui é o mesmo Deus que era de Jesus também. É o mesmo Pai dele. Aleluia. Amém. É o mesmo Pai, não tem diferença. A Bíblia diz que Deus ele é imutável. As pessoas mudam. Tem tecnologia, tem isso, tem aquilo. Só que Deus não muda. A palavra dele não muda. A palavra dele não muda. Para você ter uma ideia, isso aqui é uma Bíblia. É uma tradução diferente talvez das demais que você tem, que você possui. Pode ter várias traduções, mas a linguagem é a mesma. Se a Bíblia fala aqui que Jesus foi crucificado, você pode pegar a sua Bíblia aí que você vai ver que Jesus foi crucificado. Talvez em outras palavras. Se a Bíblia diz que Jesus ele venceu, na tua Bíblia também está dizendo que Jesus venceu também. Amém. E isso foi um exemplo para quê? De perseverança. Para o povo dele não desanimar, para o povo dele não parar no meio do caminho. É como eu estava conversando com a pastora outro dia, o diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo ele mata a igreja. O diabo ele destrói. Só que o cristão, infelizmente, ele brinca de ser cristão. Quantas pessoas poderiam estar aqui, ou às 4 horas ou agora, não estão aqui, sabe por quê? Não é por causa do coronavírus, não. É porque se acostumaram a ficar em casa. Se acostumaram a ficar em casa. Essa é a verdade. A pessoa se acostumou com a vida que ela está tendo em casa, ficou cômodo para ela. A pessoa se acostumou a ficar vendo lá, vou ver o culto da Deus Forte aqui online. Toda quinta-feira tem, vou ficar, não vou na igreja hoje não, vou ficar assistindo. As pessoas se acostumaram. E é nessa hora que Deus ele começa a peneirar. É nessa hora que Deus ele começa a ver quem é dele e quem não é. É nessa hora que Deus ele começa a analisar a situação de cada um. É como eu estou falando, igreja. O diabo não brinca de ser diabo, não. O diabo não brinca de ser diabo. Deus não brinca de ser Deus e o cristão ele brinca de ser cristão. Ele brinca com as coisas de Deus. Ele acha que ele é imune. Ele acha que ele tem anticorpos espirituais, que nada vai acontecer com ele. Tira isso da sua cabeça. Porque da mesma forma que a Bíblia diz que Deus ele faz nascer sol sobre os justos e injustos, sobre o ímpio e o não ímpio, ele está querendo dizer que o sol nasce para aquele que é cristão, para o ímpio, para o macumbeiro, seja para quem for. Se vir alguma coisa, vai pegar todo mundo. Só que tem um detalhe: aqueles que estão dele, que estão com ele, Deus ele procura segurar. Deus ele procura guardar. Aqueles que estão perseverando, Deus é justo, ele procura colocar debaixo das asas. Foi o que o Senhor Jesus ele falou para Jerusalém. Quem me dera, Jerusalém, colocar vocês debaixo dos meus braços, como os pintinhos, como a galinha faz debaixo dos seus pintinhos. Vós que mataste os seus profetas. Igreja, nós estamos num tempo que não tem como brincar, não. A gente está numa época que não tem como brincar de ser cristão. Ou você segue Jesus, veste a camisa de Jesus, ou então, com todo respeito, você vai estar morto. E estou falando morto nos dois sentidos, viu? Tanto morto espiritualmente, quanto morto também na sua carne. Porque a época que nós estamos não está para brincadeira. Jesus, a qualquer momento, ele pode passar um raio e Jesus descer. A qualquer minuto, qualquer momento, o Filho de Deus ele pode descer, ele pode chegar aqui na terra. E quantos estão brincando com isso? Quantos estão brincando com Deus? É como eu falei lá no começo. Deus, o Senhor Jesus, ele veio para cá para mostrar para Satanás que mesmo sendo um homem aqui, qualquer ser humano que aceitar ele de verdade tem a possibilidade de ser salvo por Deus, mesmo sendo humano. Porque foi o único ser em toda a existência que teve que passar pelas coisas que ele passou. Jesus foi o único em toda a existência humana, em todo o universo, desde o início até agora, que foi o único que conseguiu ficar com mais de 460 chicotadas nas costas. Foi o único que foi pregado. Você pode ver que quando colocaram os ladrões, a Bíblia não fala que eles foram pregados. A Bíblia fala que eles foram colocados no lado de Jesus. O único que foi crucificado, que foi pregado, foi Jesus. O único que teve uma coroa na cabeça foi Jesus. Não foi digamos assim, as pessoas que eram crucificadas.
porque isso era uma punição romana. O único que sofreu foi Jesus, porque os outros eram colocados na cruz para morrer de fome, morrer de sede, morrer talvez com uma certa hemorragia, talvez de tanto apanhar. Mas o único que sofreu, e sofreu calado, só foi Jesus, não foi mais ninguém. E ele sofreu por minha causa, ele sofreu por tua causa, ele sofreu pela nação, ele sofreu pelo mundo, e o mundo hoje ainda está desprezando o Filho de Deus. Essa é a verdade. Até o momento, você tem uma precaução de não se expor muito. Te dou toda a razão, porque a Bíblia fala que nós temos que vigiar. Mas ficar em casa acomodado, sendo que a pessoa poderia estar na casa de Deus buscando a Ele, desculpa, é inadmissível. Não dá para aceitar. Eu acredito que nem muito menos Deus aceita. Deus, eu acredito que Ele também não aceita. Ele olha assim e faz assim: meu Deus, eu morri. Pai, tem misericórdia, porque eu morri por aquilo lá que está na casa dele. Não faz nada, não. Dá mais uma chance, Pai. Porque se dependesse de Deus, talvez Ele já teria acabado com o mundo há muito tempo. Deus já teria destruído com o mundo há muito tempo. Teria acabado já com o mundo, ó. Se Ele não fez isso, ainda foi por Jesus, porque está intercedendo pela nossa vida ainda. Aleluia. Porque Ele sabe, se Ele voltar agora, talvez muitos que estavam sentados do seu lado, talvez vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E por isso que Jesus ainda está segurando o pai dele. Não, pai, calma, segura, fica aí, não me manda descer ainda não, porque na hora que Deus mandar Jesus, Ele tem que obedecer. Só que enquanto isso não acontece, o Senhor Jesus, Ele fica intercedendo pela nossa vida junto ao pai dele. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Gálatas, por favor. O que diz aqui a palavra? Portanto, todos vós, marca bem essa palavra, portanto, todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Jesus, em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Ele está dizendo aqui, portanto, todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Todos aqueles que aceitaram Jesus, que se entregaram para Ele, todas essas pessoas são consideradas filhos de Deus, sem exceção. A partir do momento só que aceitar Jesus, não é simplesmente aceitar Jesus com a boca. Quando Jesus ele fala que no mundo tereis aflições, nós estamos passando por aflições. E quando Ele fala para você ter bom ânimo, Ele fala para você não desanimar pelas coisas que ainda poderão vir, pelas coisas que ainda irão acontecer. Então, igreja, como eu estou falando, como Deus está procurando passar para vocês. Se você estava com um pensamento em largar de Jesus, tire esse pensamento da sua cabeça. Tire esse pensamento do seu coração, porque é isso que o diabo quer. Porque cada um de vocês, cada um de nós, que largarmos de Jesus, o diabo vai ficar feliz da vida. Ainda mais aquelas pessoas que chegam: Senhor, nunca vou te largar. Pode aparecer o que aparecer, pode acontecer o que vai acontecer, eu não vou largar do Senhor por nada nesse mundo. Aí, por uma dor de barriga, a pessoa larga de Jesus, o diabo olha para Jesus, está vendo aí, ó, fulano lá, Fábio falou que não ia te largar, Deus, aí, ó, eu vou acabar com a vida dele. E se Deus ainda, digamos assim, tiver de saco cheio, vai, porque Deus ele também tem limite. Deus ele também tem limite. Deus ele também chega no ponto que Ele mesmo desacredita do ser humano. Porque enquanto você está pecando, você está errando, você está pedindo perdão, Deus está te perdoando. Você erra, perdoa, erra, perdoa, erra, perdoa. Jesus me perdoa, Jesus ele está te perdoando sempre. Só que vai chegar no momento que você não vai ter mais sua credibilidade com Deus. E quando você perder essa credibilidade com Deus, você pode ter certeza que o diabo ele vai entrar na sua vida e vai fazer da sua vida uma desgraça. Permissão de Deus? Não, permissão sua. Porque até o ponto da pessoa errar, até o ponto da pessoa pecar, ninguém é, digamos assim, santo. Todos nós estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a falhas. Todos nós pecamos. Só que tem aquele detalhe, muitas das vezes a gente peca inconscientemente. E tem aquele pecado que você corre atrás para cometer. Você vai atrás do pecado.
É algo que a sua carne quer e você acaba fazendo o desejo da sua carne. Quer ver um exemplo? Pornografia. O cidadão que fica lá, tem aquele desejo e vai pegar porcaria, vai ver uma pornografia na vida dele, vai assistir um filme, aquilo ele está dando brecha para o diabo entrar na vida dele. A pessoa que é viciada em droga, no meu caso, se me der vontade, eu for cheirar, se eu for dar um tiro, se eu for fumar maconha, alguma coisa, eu estou deixando o diabo entrar na minha vida. Não é Deus que está permitindo, eu estou indo atrás do pecado. Agora, a partir do momento que você se nega para isso não acontecer, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que a palavra de Deus ela fala. É isso que Deus ele diz. Tem aquele detalhe, quando eu falei que Jesus ele desabafava, você também pode chegar e falar: Senhor, eu não estou aguentando mais a situação que eu estou vivendo. Eu não estou aguentando mais o sofrimento, meu Deus. A tua palavra fala que o Senhor é meu Pai. A tua palavra fala que o Senhor é o meu Deus. Então eu preciso de uma provisão sua, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor venha estar na minha vida, meu Pai. Igreja, Deus é Pai. Deus é além de ser Deus, Ele é Pai. E se Deus ele é Pai, Ele jamais vai deixar você passar por necessidade. Põe isso dentro da sua cabeça. Põe isso dentro do seu coração. É como a pastora estava falando para os meninos que estavam aqui na frente. Às vezes aquilo que você quer não é o que Deus ele quer. Às vezes Deus ele quer te abençoar de uma forma e você quer ir uma mão contrária contra Deus. Você pode até conseguir, mas você vai quebrar a cara. Não luta contra Deus. Não vai contra a vontade de Deus, não. Faça a vontade de Deus. E se Ele conseguiu vencer os obstáculos, mesmo com dor, eu também vou conseguir vencer. Se Deus era Pai de Jesus Cristo e é Pai de Jesus Cristo, pela fé que eu tenho em Jesus, eu também sou considerado filho dele. Aleluia! Eu também sou considerado filho de Deus. Coloca isso dentro do seu coração e não larga de Jesus. Isso vai passar. E em nome de Jesus, uma coisa eu profetizo como homem de Deus: aquele que está desempregado aqui na igreja, não sei o tempo, porque eu não vou falar o tempo, porque o tempo é dele, mas vai chegar aqui e vai contar o testemunho a partir de hoje que Deus honrou. Que Deus abençoe. Da mesma forma, você que tem algum problema que eu não sei qual é, Deus ele sabe. Você vai chegar aqui e vai contar testemunho, porque Deus ele vai te honrar. O povo, é como nós estávamos falando aqui à tarde, numa oração. As pessoas têm que olhar de lá de fora, olhar para esse ministério, e elas têm que ver Deus aqui dentro. Aleluia. E é isso que tem que acontecer. As pessoas têm que ter respeito por essa casa. As pessoas têm que ter respeito pelo Deus que nós estamos buscando. Aleluia.